Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou apresentar aqui meu trabalho de redes, né? Eu criei um jogo de xadrez utilizando um servidor TCP e dois clientes que se conectam a esse servidor TCP. Primeiro eu vou mostrar o funcionamento do jogo e depois eu apresento alguns problemas que eu tive, o funcionamento geral do código, né? E, bom, vou iniciar instanciando um servidor. O servidor fica aguardando os dois clientes se conectarem. O primeiro cliente se conecta sempre ao jogador branco, que é o primeiro a jogar, e aí o segundo se conecta, que é o jogador preto. Bom, eu vou simular um jogo rápido aqui que dura 4 jogadas, só para mostrar algum funcionamento do checkmate. Então, primeiro, só para explicar como funciona o, o tabuleiro, né? As peças em minúsculos são as peças pretas e as peças em maiúsculos são as peças brancas. Segue a notação de Forsyth, né, do xadrez. Então, R é Rook, N é Knight, B é Bishop. É, Rook é torre, Knight é cavalo, Bishop é bispo, Q é rainha, que é Queen, e K é King. Bom, então, como funciona para o jogador jogar? Ele passa a casa que a peça se encontra, então no caso F2, e qual vai ser a próxima a casa que a peça irá, que nesse caso é F3. Então ele jogou, a peça já se movimentou e aparece para os dois jogadores o estado atual do tabuleiro. Nesse caso, o preto vai jogar E7 e E5. Então ele vai tirar o peão daqui e vai levar o peão até aqui. Já se movimentou certinho. Agora o jogador branco vai jogar, que vai jogar G2 e G4. Do G2 para o G4, né? Então ele vai tirar esse peão daqui e vai colocar o peão aqui. Aqui é onde já é o checkmate, porque a rainha se desloca até aqui de D8 para H4 e isso acaba já sendo um checkmate. Mas o código tem uma implementação de check antes, que eu vou mostrar. Mas ao ter um checkmate, informa qual jogador que venceu, já informa o checkmate e termina as conexões. Bom, agora vamos para o código. Eu vou começar pelo cliente, que ele é mais simples, né? O, o cliente, no caso, está se conectando ao localhost, que é. Eu estou pegando o próprio IP daqui de casa. ah, e se conecta à porta que eu selecionei aqui, são os 5 primeiros dígitos do meu RA. Ah, bom, ele faz a conexão básica TCP. E se ele recebe uma mensagem de devolução com o checkmate, ele dá um break no loop, né, para parar de receber. Ah, Caso ele receba a mensagem sua vez, ele identifica que é o momento dele enviar algum comando. Então essa parte é mais simples. As regras são mais complicadas no próprio servidor, né? No servidor é a mesma coisa, eu utilizo o localhost para o IP. Ah, eu crio uma instância de tabuleiro que é aquele modelo que aparece no início do jogo. Aqui define qual o jogador inicia e os clientes conectados. Então a lista começa vazia e se a gente for lá para baixo, que é onde está a execução principal, ele faz um append a essa lista com clientes para saber quais são os dois jogadores. Então enquanto essa lista não tiver dois jogadores, ela fica nesse loop aguardando alguém se conectar. Bom, a gente tem algumas funções básicas aqui, né, de como funciona, que é o mostra tabuleiro, ele monta uma exibição mais agradável para o usuário. Então, toda aquela questão do cabeçalho e da lateral mostrando os números facilita bastante na execução. Aqui é onde está a execução principal, né, o tratar cliente, que é onde ele cria duas threads para cada jogador. E faz o envio de mensagem, né? Ele recebe os movimentos, ele atualiza o estado do jogo e distribui isso para todo mundo. Ah, como o jogador branco se conecta antes do jogador preto, ele acabou tendo um bug que o jogador branco não via o início do jogo. Então, tipo, ele não conseguia ver o tabuleiro e ele era o primeiro a jogar. Então, aqui eu criei um filtro para se o jogador for
o jogador branco, ele vai já mostrar o tabuleiro, que é quando a gente instancia aqui o cliente. O jogador preto não tinha sido instanciado, mas o jogador branco já sabia do tabuleiro, né? Bom, aqui entra em loop para as jogadas, né? Aqui a gente cria um timer para que não crie um loop ocioso, então o loop não ficar sempre ali na execução muito pesada, mas é um timer bem pequenininho para só não encher muito a pilha, né? Ah, aqui o servidor pede um movimento, né, para o jogador, para o respectivo jogador, né? E ele faz uma checagem de se tiver algum erro de recepção, ele tem uma certa resiliência, assim, não é a mais perfeita, mas assim, se tiver algum erro, o servidor desliga e fecha as conexões, né? Ah, aqui ele faz várias verificações conforme o que o usuário mandou, para verificar se está tudo certo na execução. E primeiro ele faz a exibição do tabuleiro. Primeiro, na verdade, ele faz a checagem de cor e ele verifica se o rei do jogador adversário foi capturado. O que, em teoria, não é para acontecer, porque o jogo é para terminar quando se está em xeque-mate. Mas, se ocorrer, tipo, foi uma implementação inicial e eu deixo isso aqui de fallback para caso tenha alguma coisa, né? Mas a lógica principal está aqui. Para cada movimento, ele verifica se o adversário está em xeque. E se ele está em xeque, ele verifica se ele está em xeque-mate. Se está em xeque-mate, o jogo instantaneamente acaba, que é o exemplo aqui. A rainha não chega a derrubar o peão do rei, mas ela automaticamente já colocou ele em um xeque-mate, porque qualquer movimento que ele tentar fazer aqui, ele não consegue sair da jogada, né? Ah, bom, aqui foi uma dificuldade muito grande que eu tive, porque teve uma jogada que eu fiz que ele identificou o cheque. E pela regra do xadrez, o jogador tem que sair do cheque, né? Ele tem que fazer a jogada que saia do cheque. E aí eu matei o rei e aí a aplicação não terminava. Então por isso que eu acrescentei esse fallback aqui. Ah, os jogadores são avisados quando está em xeque, né? Porque é pelas regras do xadrez. Ah, E algum dos problemas que eu tive foi essa questão de a conversão do índice para matriz não foi tanto, mas na aplicação de movimentos ela é bem complicada por algumas regrinhas, porque aqui eu tinha implementado inicialmente apenas essa estrutura que cria uma cópia da linha de origem e linha de destino e acrescenta a peça no local que ela foi. Só que quando você faz um movimento que é da linha para linha, então você só muda a coluna e se mantém na mesma linha, nesse caso não teve nenhum. Mas, por exemplo, se uma peça viesse do A6 para o B6, ela acabava duplicando a peça. Então eu tive que acrescentar essa aqui, porque se o movimento ocorrer na mesma linha, eu acabo só fazendo uma cópia, porque ela não duplica e não pega o estado anterior, né? Ah, então, beleza, aqui é onde a gente faz os movimentos e verifica se o movimento é válido. Então, pô, um cavalo não pode andar em linha reta, né? Então, toda essa parte do movimento válido é bem denso, assim, você tem que fazer para cada tipo de peça. Tem também a verificação se a peça é do jogador, né? Essa é mais simples, tipo, pô, o jogador branco não pode mexer a peça do jogador preto e tudo bem, essa é mais tranquila. Mas, por exemplo, aqui você tem que fazer uma verificação eh, de cada peça, se aquela movimentação é válida, se a direção é válida, porque, por exemplo, não pode voltar para trás a peça. ah, o- Tem que verificar também se o caminho é bloqueado, importante. Então, tem as particularidades de cada peça, né? O próprio cavalo, como ele anda em L, você tem que verificar se o movimento que ele está fazendo são duas para cima e uma para o lado, ou uma para o lado e duas para cima, né? Perdão, para cima primeiro e depois para o lado, que aí é linha e coluna. O bispo é na diagonal, a rainha acaba utilizando o semelhante ao do bispo e a da torre, né? Porque ela pode ir quantas casas quiser para frente, quantas casas quiser ir para diagonal.
Ah, e o rei, ele só pode andar uma casa, mas para todas as direções. Então, delta linha ou delta coluna tem que ser menor ou igual a 1. Ele faz essas contas para verificar se o movimento é válido. Aqui ele faz a verificação se está em xeque. ah, e aí ele faz o. Aqui ele encontra primeiro o rei. Isso aqui também fallback para aquele caso que eu expliquei, né? Porque o rei tem que estar no tabuleiro, ele não pode ser eliminado, porque ele tem que ser, o jogo tem que acabar no checkmate. Ah, e, e aí após eu encontrar o rei, então, por exemplo, aqui eu depois que eu encontro o rei, eu determino o adversário e eu verifico se alguma das peças pode atacar o rei, né? Então ele faz essa verificação. Se eu puder atacar o rei, se, tipo, se for um movimento válido das peças que estão ao redor é, para atacar o rei, eu retorno true e aí ele está em xeque. Se não, retorno false e beleza, então ele segue com o jogo normal. Ah, aqui também tá englobado dentro do checkmate para eu ver todos os movimentos possíveis, né? Da função aqui embaixo. E aí, com todos os movimentos possíveis da minha peça, eu consigo saber se eu consigo sair desse cheque, né? Então, primeiro ele verifica se estou em cheque. Se eu tiver em cheque, eu tenho ainda a opção de sair, o jogo continua. Ele faz esse gerar movimentos para ver todas as opções de movimentos que eu tenho. Se não for possível é, sair do cheque, eu retorno true, portanto é checkmate. Se eu não tiver em xeque, também é um fallback isso aqui, é, para depois da jogada. E se eu sair do cheque, ele retorna falso, eu não estou mais em checkmate. Aqui é só uma funçãozinha para eu encerrar o jogo. é, e, e eu acho que o funcionamento principal é esse, pessoal. Assim, tem muito mais lógica da parte do jogo do xadrez do que da própria parte do servidor. O servidor serve só como ele administra ali o jogo, administra as requisições do usuário e mas os principais problemas que eu enfrentei foram assim em relação às lógicas do xadrez, porque são bem complexas, tem muitas particularidades, tem coisa que realmente assim ficaria para um projeto mais denso, né? Mas eu acho que para um funcionamento básico ali de você ver os jogadores interagindo em tempo real, já serve para um projeto bem legal. Ah, e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que tenham entendido. É, E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos, viu? E até mais.